Concurseiro, concurseira, meus cumprimentos. Meu nome é Calil, professor de Estatuto da Criança e Adolescente, que vai ser trabalhado nessa aula, tema de importante e especial relevância para esse concurso público, a qual será prestado por todos vocês, tá bom? Então, muita concentração, dedicação nos estudos e vamos em frente. Bom, vamos então às disposições preliminares. O artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente vai trazer a ideia da proteção integral para a criança e o adolescente. Ou seja, o Estado, o poder público como um todo, pais, responsáveis e todos aqueles que têm contato e responsabilidade direta com a criança e o adolescente, têm como obrigação e objetivo a proteção integral para esse público. Tá bom? O artigo 2º, ele é de extrema e relevante importância. Chama a atenção de todos vocês para esse artigo, que sempre é objeto de questão de prova. O artigo 2º, ele vai trazer para nós a definição de criança e adolescente. Então vamos lá. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então muita atenção. A pessoa que tem até 11 anos, 11 meses e 29 dias é criança para os termos da lei. Fez 12 anos, adolescente. Então, 12 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, continua sendo adolescente. 18 anos, já não é mais adolescente. Então, muito cuidado e atenção, porque eu já vi em algumas ocasiões esse tema sendo abordado em questão de concurso público, trazendo a seguinte afirmativa, a seguinte assertiva: pessoa com 12 anos de idade ainda é considerado criança. Falso. Está errada a questão. Por quê? 12 anos é considerado como adolescente. Tudo bem? Então, muita atenção nesse artigo 2º aqui do Estatuto da Criança e Adolescente. Parágrafo único, lá do artigo 2º ainda. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto para as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, a regra geral é que o Estatuto da Criança e Adolescente é aplicado para a pessoa com, no máximo, os 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é a regra geral, mas excepcionalmente, numa lei específica ou num caso específico que vai ter aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, vai ser aplicado para esse público entre 18 e 21 anos de idade, tá bom? Que vai ser naqueles casos em que se admite a internação. Por exemplo, vocês vão ver, nós vamos ver no decorrer das aulas, as medidas socioeducativas. E entre as medidas socioeducativas tem a medida de internação. O adolescente ele pode ficar por no máximo 3 anos internado. Ocorre que se ele cometeu o ato infracional pouco antes de completar os 18 anos, ele pode iniciar esse cumprimento com 18 anos, ou seja, chegando até os 21 anos, tendo essa liberdade de forma compulsória quando chegar nos 21. Mas é um caso excepcional, tá bom? Isso para nós não importa. O que importa é que nós temos que ter cuidado com eventuais perguntas assertivas lá do concurso público. Então, se tiver escrito, o Estatuto da Criança e Adolescente aplica-se exclusivamente e fora de nenhuma outra hipótese, tão somente para as pessoas até abaixo dos 18 anos. Errado, porque excepcionalmente pode sim ser aplicado para as pessoas entre 18 e 21 anos. Excepcionalmente, tá bom? Artigo 3º. Vai trazer, então, a garantia de todos os direitos fundamentais para a criança ou adolescente, sem qualquer tipo de distinção ou de discriminação. Bom, nós temos a Constituição Federal, que ela é de 1988, promulgada em 88. Nós podemos dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei lá de 1990, foi o primeiro filho da Constituição Federal. Foi a primeira lei emanada fazendo ligação com os preceitos da Constituição Federal. Olha, a Constituição nossa, vocês sabem, é considerada como Constituição Cidadã. Qual que é o objetivo da Constituição Cidadã? Garantir a todos a dignidade da pessoa humana. Todos são iguais perante a lei, todos são detentores de direitos em relação às leis. Não é diferente em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o artigo 5º da Constituição,
ele vai trazer todos os direitos fundamentais aplicado a todas as pessoas. O ECA vai garantir a aplicação de todos esses direitos também para a criança, em relação ao desenvolvimento pleno dela. Esse desenvolvimento tem que ser físico, moral, também vai trazer o desenvolvimento espiritual, ou seja, respeitando a questão da religião, da religiosidade de cada criança, sem, contudo, ter nenhum tipo de distinção ou discriminação entre raça, cor, sexo, idade ou qualquer outro tipo de segregação. Tudo bem? Importantíssimo, então, também a ideia desse artigo 3º, que diz respeito à igualdade de condições e à igualdade de garantia de direitos para todas as crianças e adolescentes. O artigo 4º vai trazer para nós o seguinte, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, toda a sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe essa ideia, essa obrigação, essa garantia de que toda a sociedade, comunidade, família, poder público, enfim, todos os entes devem estar imbuídos de garantir e de promover esse efetivo desenvolvimento e essas potencialidades em relação à criança e ao adolescente, em relação a todos os direitos que eles podem gozar e fruir, saúde, alimentação, educação, lazer, esporte, por aí vai, tá bom? Então todos têm esse direito, todas as crianças vão ter esse direito, porém é obrigação de todos os entes envolvidos. Então muito cuidado, se eventualmente nós tivermos uma questão dizendo que só o Estado ou só a figura do Poder Executivo e Legislativo e do Judiciário tem a obrigação de garantir à criança a efetivação dos direitos referente à vida. Não, todos têm esse dever, tá bom? Família, comunidade, enfim, todos esses entes aqui elencados no artigo 4º. Direitos fundamentais, enfim, do artigo 7º ao artigo 9º, nós vamos ver o seguinte, que vai continuar então trazendo essa garantia de direito para as crianças, mas não só para as crianças, garantir esse direito também à mãe, para a mãe gestante, acesso, garantindo a todas elas, acesso a programas e políticas de saúde da mulher, planejamento reprodutivo e as gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, ou seja, o puerpério é aquele estado pós-parto, quando a mulher acaba de dar à luz ao filho, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele vai garantir ainda assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive para gestante e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestante e mães que se encontram em situação de privação de liberdade, ou seja, aquelas mães que estão presas. Então, no artigo 7º ao artigo 9º, ele procurou agora no Estatuto da Criança e do Adolescente não voltar só para a criança, não voltar só para o adolescente, mas voltar em especial para a mãe, para essa mãe que está gestante, tendo esse acompanhamento e esse desenvolvimento, essa atenção física e mental, seja no período do pré-natal, no período em que está ocorrendo o parto, no período pós-parto, enfim, e para todas as mães. Aquela coisa da distinção não existe também em relação às mães. Perceba, para aquela mãe que está em situação de risco, também tem essa garantia. Para a mãe que está privada de liberdade, que está presa, que está numa penitenciária, que está recolhida, que está detida e está gestante, também vai ter essa garantia desse acompanhamento, tá bom? Inclusive para as mães que estão manifestando interesse em entregar seus filhos para adoção. Em relação à mãe que tem interesse em entregar o filho para adoção, tem um ponto aqui de extrema importância que eu quero chamar a sua atenção. Essa mãe, quando tiver um interesse ou desejo de entregar o filho para adoção, ela vai ser conduzida sem nenhum tipo de constrangimento para a autoridade judiciária, ou seja, vai ser encaminhada até a vara da criança e juventude. Então,
a mãe que quer entregar o filho à adoção, ela é obrigada a passar pela vara da infância e juventude. Porém, o ponto que deve ser ressaltado aqui nessa situação é que ela vai ir até o juiz da vara da infância e juventude, sendo conduzida sem nenhuma situação vexatória, sem passar nenhum tipo de constrangimento, tá bom? Artigo 8º. O artigo 8º-A, melhor dizendo, ele institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Também já vi esse tema sendo abordado em questão de concurso público, e aqui eu chamo a atenção de vocês. Quando tratar de Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, essa semana ela ocorre anualmente. Qual é o período que ela ocorre, professor? Ela ocorre desde que caia nela, que ela pegue o dia 1º de fevereiro de cada ano, tá bom? Então, olha só. A ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, o artigo 8º-A, ele vai instituir anualmente a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E essa semana ocorre quando? Na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, tá bom? Informação de extrema importância para você anotar, para você gravar, não esquecer mais, tudo bem? Artigo 10º. O artigo 10º, ele vai ainda trazer respeito e vai trazer referência àquela mãe e ao atendimento da mãe gestante. Ele vai trazer o seguinte, que hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante, público ou particular, aqui é um ponto extremamente importante, não importa se o hospital é público, se o hospital é privado, ele é obrigado ao quê? Manter registro das atividades desenvolvidas pelo período de 18 anos, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Então, muita atenção em relação a esse prazo. Não importa se o hospital é público, se o hospital é particular. Ele tem que ter guardado nos arquivos, nos registros deles, as atividades desenvolvidas pelo período de 18 anos, tá bom? Ele tem que identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo também de ter outros tipos de identificação, em especial da criança. Ele deve proceder também a exames visando ao diagnóstico e terapêutico de anormalidades do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato permanência junto à mãe. Esse artigo foi incluído, então, pela Lei 13.436 de 2017 e, dentre outras inovações dessa Lei 2017, foi manter um alojamento conjunto, possibilitando o contato do neonato, ou seja, da criança que acabou de nascer, com a mãe. No passado, há 20, 30 anos atrás, a gente via, às vezes, relatos de mães que davam à luz aos filhos e os filhos ficavam no berçário, ficavam numa enfermaria, apartado da mãe, e a mãe, só depois de um período de algumas horas, tinha contato novamente com o filho. Agora não. Nós temos essa regra geral que deve ter um alojamento conjunto para possibilitar essa permanência do neonato, do recém-nascido, junto com a mãe. É obrigação também do hospital acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, orientação referente à amamentação da criança também deve ser prestada por parte do hospital. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente, tem que ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, você não precisa ter então a demonstração que a criança está sofrendo castigo físico, tratamento cruel ou tratamento degradante. Não precisa se confirmar. Se você tiver suspeita, já está valendo. No caso, então, de uma suspeita fundada de qualquer tipo de tratamento
degradante, qualquer tipo de castigo físico em relação à criança, deve ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele busca, então, como a gente viu lá no artigo 1º, no artigo 2º, uma proteção integral à criança e ao adolescente. Lá no artigo 3º, foi visto também que ele busca a garantia de um desenvolvimento pleno para a criança e o adolescente. Desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento espiritual. Todo tipo de desenvolvimento necessário para o crescimento da criança ou do adolescente deve ser garantido. Então, nada mais correto, adequado e coerente do que a iminência de suspeita ou de confirmação de castigo físico ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, tá bom? Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Ou seja, qualquer pessoa que esteja ligada diretamente com a criança ou adolescente, seja no cuidado, na criação, nessa observação do desenvolvimento e também em relação aos agentes públicos que estão executando as medidas socioeducativas, é proibido para qualquer um desses agentes exercer sobre a criança qualquer tratamento degradante, cruel, vexatório, qualquer tipo de castigo físico, enfim, para que se garanta esse pleno desenvolvimento da criança sem nenhum tipo de intercorrência desse sentido, tá bom? Parágrafo único. Parágrafo único do artigo 18A, ele vai trazer para nós a definição do que é, então, castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Então, para efeitos da lei, o que é o castigo físico? É uma ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, não importa se tem uma natureza de disciplina ou para punir. Ou seja, não, eu tô te dando esses tapas, ou te dando esse soco, ou qualquer tipo de agressão física, com uso de força física, como está dizendo aqui, só para te disciplinar. Ah, não, é para objetivo de te punir, para te castigar. Não pode acontecer. Em especial aqueles que vai resultar em sofrimento físico ou lesão. O tratamento cruel ou degradante vai consistir no quê? É uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que traga para essa criança ou adolescente humilhação, ameaça grave ou ridicularização. Então, tudo que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize é considerado como tratamento cruel ou degradante. Artigo 19. O artigo 19 vai trazer que é um direito da criança ou adolescente ser criado, conviver, educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu pleno desenvolvimento, tá bom? Então a regra geral é que a criança seja educada no seio familiar, mantendo os vínculos e os laços de afeto familiar. Excepcionalmente essa criança vai ser educada em família substituta. Então, lembre bem, família substituta é a exceção. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional, ela vai ter sua situação reavaliada pela equipe multidisciplinar a cada 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses para essa criança que está acolhida ou que está inserida num programa de acolhimento familiar, ela vai ter a situação dela reavaliada no período de a cada 3 meses pela equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar vai ser composta lá pelos pedagogos, por psicólogos, por membros do conselho da criança
Enfim, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por essa equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração da família ou pela colocação em família substituta. Então, se essa criança tiver num programa de acolhimento familiar, a cada 3 meses ela vai ter a situação reavaliada. Então, mediante parecer da autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? É o juiz de direito, e nesse caso, o juiz de direito da vara da infância e juventude. Então, envolveu essas situações de criança e adolescente, quem vai decidir, quem vai deliberar, é o juiz de direito da vara da infância e juventude. Esse juiz, então, vai decidir, de acordo com todas as evidências dos autos, de acordo com o relatório emitido e emanado por essa equipe multidisciplinar, sobre a manutenção ou não da criança nesse programa de acolhimento, ou se a criança vai ser reintegrada ao seio familiar, ou se a criança vai ser direcionada para uma família substituta, tá bom? Então, o ponto importante aqui é o prazo, a cada 3 meses. Então, esse é o ponto principal aqui que nós temos que nos ater, tá bom? E quem determina, quem decide é a autoridade judiciária. Então, não é o conselheiro tutelar, não é a equipe multidisciplinar que vai determinar. Ainda que eles deem um parecer positivo ou contrário, a deliberação, a determinação sempre é do juiz da vara da infância e juventude, tá bom? Muito importante esse ponto também. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente no programa de acolhimento institucional não vai se prolongar por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda a seu superior interesse, devidamente fundamentada por quem? Pela autoridade judiciária. Então, a criança e adolescente que vai permanecer nesse acolhimento institucional, ela pode permanecer pelo prazo de 18 meses. Antes, o prazo era de 2 anos, então muito cuidado. Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei que a cada ano tem uma alteração, a cada ano tem uma emenda praticamente. A cada ano tem uma novidade que está sendo incluída ou excluída, tá bom? Então nós temos que ter em mente sempre as alterações da lei. Sempre procurar estudar e ler com a lei mais atualizada possível, tá bom? Então, a regra geral, a criança ou adolescente ele vai permanecer nesses programas de acolhimento pelo prazo máximo de 18 meses. Essa é a regra geral. Esse prazo não é taxativo, ou seja, ele pode se elastecer, ele pode ser um prazo maior, desde que tenha autorização de quem? Da autoridade judiciária, que é o juiz de direito da vara da infância e juventude que nós acabamos de falar, tá bom? Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias pelo prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Então, se você tem uma criança recém-nascida ou uma criança acolhida que não foi procurada pelos pais pelo prazo de 30 dias desde o dia do acolhimento, essas crianças vão ser destinadas à adoção. A adoção que nós vamos ver daqui a pouco, ela prescinde necessariamente, ou seja, tem que passar por um procedimento judicial também. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, muita atenção. Não é porque o pai ou a mãe, não é porque essa família é extremamente pobre, está vivendo lá abaixo da linha da pobreza, passando necessidade financeira extrema, que vai ser motivo para ocorrer a perda ou a suspensão do poder familiar. Então vamos lá. A falta ou carência de recursos materiais não pode ser motivo suficiente, não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Então, ainda que você tenha lá uma questão na sua prova dizendo que aquela família, aquele pai e aquela mãe está vivendo em extrema pobreza, em extrema miséria, que não tem nada dentro de casa, que falta alimentação, que falta tudo em relação à criança, isso não é motivo para, por si só, decretar essa perda ou suspensão do poder familiar, tá bom? Importante, parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não vai implicar a destituição do poder familiar. Então não é porque o pai ou a mãe
respondeu um processo criminal e foi condenado, teve uma condenação criminal, que eles vão perder esse poder familiar. Entendeu? Que vai perder a guarda da criança e que eventualmente essa criança vai ser encaminhada para adoção. Mas tem exceção, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Então, se o pai ou a mãe teve uma condenação criminal e essa condenação criminal foi em detrimento a um crime doloso cometido contra o outro também que tinha a obrigação de cuidar. Por exemplo, o pai comete uma tentativa de homicídio contra a mãe, ou o pai mata a mãe da criança, ou o pai atenta contra a dignidade, comete lá uma lesão corporal gravíssima contra o filho. Então, quando ele comete um crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, a filha, ou contra o descendente, daí sim ele vai estar sujeito a essa perda do poder familiar. Então, muito importante esse tópico aqui, esse aspecto também, tá bom? Então, por exemplo, tiver uma questão lá, que o pai da criança foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, pelo crime de assalto, pelo crime de latrocínio. Não tem problema. Ele vai cumprir a pena dele, não é porque ele teve essa condenação criminal que ele vai ser destituído do poder familiar. Agora, se é uma situação que fala, o pai atentou contra a vida de um dos filhos, ou o pai atentou contra a vida da esposa, tentou matar a esposa, causou uma lesão corporal gravíssima na esposa, ou seja, é um crime doloso sujeito a uma pena de reclusão. Então, nesse caso, ele vai estar sujeito a ter destituído o poder familiar, tudo bem? Então, essa é a diferença. Família natural. O artigo 25 vai trazer para nós o que é a família natural. Então, ele vai dizer, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, quem é a família natural? Família natural é aquela que é formada pelos pais e os filhos, ou seja, pelos pais e seus descendentes. Parágrafo único. Vai falar da família extensa ou da família ampliada. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então pode ser uma família extensa ou uma família ampliada, aquela família que é composta, por exemplo, pelos tios e por aquele sobrinho, mas desde que eles tenham uma grande afinidade, que eles tenham aquela convivência, tudo bem? Então, a diferença da família extensa ou ampliada é aquela que é além da unidade de pais e filhos, tudo bem? Então, quando você tem qualquer outro parente que tem essa proximidade ou que tem esse nível de vínculo familiar, também é chamado de família extensa ou família ampliada, tá bom? Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. Esse reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, ou seja, pode ser antes do nascimento da criança, ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Então, o que acontece? Filho havido fora do casamento pode ser reconhecido a qualquer tempo, tudo bem? Conjunto ou separadamente, por testamento, escritura ou qualquer outro documento público, tudo bem? E não importa se essa criança ainda não nasceu, porque esse reconhecimento ele pode preceder o nascimento e da mesma forma ele pode ser posterior também ao falecimento, claro, se deixar descendentes, tá bom? Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. Então, as ações de reconhecimento de paternidade, o ponto principal aqui que a gente tem que trazer é que ela é uma ação imprescritível, não prescreve. Por exemplo, eu
no alto de 40 anos de idade, nunca soube quem era meu pai, mas agora eu descubro quem é meu pai com 40 anos de idade. Ou seja, eu posso ingressar com a ação de reconhecimento de paternidade em relação a essa pessoa que eu acredito que é meu pai, tá bom? Um ponto importante, esse processo vai ter segredo de justiça. Ah, mas eu descobri que tal pessoa é meu pai. Estou com 40 anos e descobri que essa pessoa é meu pai, só que ela é falecida. Não tem problema. Posso entrar para fazer esse reconhecimento em relação ao irmão dele, por exemplo, tá bom? Podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição. Ah, não, eu descobri então que fulano de tal é meu pai, mas ele é falecido, mas ele tem outros filhos. Posso exercitar contra eles também, vai ser feito lá o exame de DNA. Então aqui os dois pontos que são os principais. Essa ação de reconhecimento de paternidade, ela é imprescritível, ou seja, não prescreve, né? Então não pode ter uma questão lá dizendo, passado de tantos anos não pode mais ser exercido o direito de se buscar o reconhecimento do estado de filiação. Não, está errado, porque é imprescritível. E o outro ponto importantíssimo é que essas ações, elas sempre devem correr em segredo de justiça. Família substituta. O artigo 28 vai trazer para nós a família de substituta, família que vai ser operada nessas condições. A família substituta, ela vai ocorrer em 3 modalidades. Ela vai ocorrer na forma de guarda, na forma de tutela ou na forma de adoção. Vamos estudar cada uma delas. Então vamos lá. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. O artigo 28 agora, de forma descritiva, ele vai trazer cada uma dessas situações. A guarda mantém o vínculo familiar sem, contudo, ocorrer a destituição. É uma situação transitória. Privilegia-se primeiramente um dos pais ou parentes próximos. Então, o que acontece? O objeto da guarda é você manter o vínculo familiar. Então, às vezes, você vai ter situação lá de pais que são separados e um dos pais requer a guarda para si. Ele vai ter a guarda da criança, tá bom? Ele vai ter todos os direitos e deveres e obrigação em relação àquela criança. Perceba que está se mantendo o vínculo familiar. Então vai ficar ao poder do pai, essa guarda vai ficar com a mãe, entendeu? Essa guarda pode ficar também com parente próximo, ou seja, pode ficar com os avós, sem nenhum problema. A palavra-chave da guarda é uma situação transitória e ela tem que acontecer nesse seio familiar, melhor dizendo, tá bom? Tem que manter o vínculo familiar. Tutela é um instituto de caráter assistencial que tem por objetivo o poder familiar da criança e do adolescente cujos pais faleceram ou tiveram poder familiar suspenso ou destituído. Então, a tutela nunca vai ser aplicada no caso da guarda, porque na guarda você não tem destituição de poder familiar. Você não tem essa situação de, como está dizendo aqui, de destituição. É uma situação transitória, tudo bem? Na tutela não. A tutela ela vai ser aplicada ou para os pais falecidos, ou para a situação daquela criança ou adolescente que tem pais falecidos, ou que teve pai que foi destituído de poder familiar ou que foi suspenso do poder familiar. Ela vai dar preferencialmente por parentes próximos ou por uma pessoa devidamente autorizada pelo juiz. Então, ocorreu um acidente, faleceu o pai, faleceu a mãe, vai ser aplicada, vai ser operada essa tutela para um parente próximo, para um tio, para um avô, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Tem casos também que pai e mãe têm o poder familiar destituído. Tem pai e mãe que às vezes negligencia com a saúde, com a alimentação, que dá diversos castigos físicos para a criança e às vezes ele passa lá por um processo judicial que é destituído do poder familiar. Eu já tive situações enquanto advogado que eu já tive o pai e a mãe destituído do poder familiar. Perderam simplesmente a guarda dos filhos. Então o que aconteceu? Foi dado lá a tutela dessas crianças para um parente próximo, tá bom? Agora vamos para a adoção. Bom, adotar significa acolher mediante uma ação legal e por vontade própria como filho legítimo, uma criança ou um adolescente que se encontra de alguma forma desamparado pelos genitores.
Sempre que possível vai ser ouvida a criança, sendo obrigatório o consentimento de maior de 12 anos colhido em audiência. Então, o que ocorre? A adoção é um ato que deve ocorrer por vontade própria daquele que está adotando, tá bom? Ele vai adotar como filho legítimo a criança e adolescente que se encontra de alguma forma desamparado dos genitores. Então, por exemplo, você tem aquele adolescente a qual o pai ou a mãe foi destituído do poder familiar e essa criança foi entregue para adoção, que não teve a situação da tutela. Vai se encaixar agora nessa situação aqui. Ponto-chave aqui. É obrigatório o consentimento da criança se ela for maior de 12 anos. E isso deve ser colhido em audiência lá na Vara da Infância e Juventude, tá bom? Observação. Em se tratando de criança indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, deve essa ser colocada em família preferencialmente ligada à sua cultura ou origem, devendo ser ouvido previamente a autoridade federal competente, atendida por profissionais ligados a conhecimento específico da realidade dela. Então, o que acontece? No caso de adoção de uma criança indígena ou proveniente de uma comunidade remanescente de quilombo, essa deve ser colocada numa família preferencialmente da mesma origem, sempre sendo ouvido o órgão federal responsável. Tudo bem? Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, essa família substituta só pode ocorrer na forma de adoção, tá bom? Sobre a guarda, destina-se a regularizar a posse de fato. Então, a guarda normalmente, retornando lá na coisa da guarda, às vezes o pai ele já tem a guarda efetivamente de fato da criança, entendeu? A criança sempre dorme na casa dele, sempre fica com ele, é sempre ele que leva na escola, sempre ele que busca, sempre ele que dá todo o cuidado. Então é separado da mãe, a mãe pouco vê, ou a mãe pouco se interessa. A guarda vai ser uma situação só para regularizar essa conduta, essa situação que já está ocorrendo de fato, que já está perdurando, tá bom? Artigo 33, parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário. Tá bom? Então, como o próprio artigo aqui está dizendo, se eventualmente algum parente próximo está tendo a guarda daquela criança, não tem problema. Para fins previdenciários ou para qualquer outra situação de direito, vai ser estendido para a criança essas condições da guarda. Sobre a tutela, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Então, a diferença entre a guarda e a tutela. Na guarda você não tem perda de poder familiar, você não tem suspensão de poder familiar, tá bom? É só para regularizar uma situação que já está acontecendo. Na tutela não. Na tutela vai ocorrer isso, vai ocorrer a perda ou a suspensão desse poder familiar. Adoção, artigo 39, parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25. Parágrafo 2º vai dizer que é vedada, é proibida a adoção por procuração. Então, o que ocorre? A adoção é uma medida excepcional, ou seja, teve a situação da tutela ou você teve a situação da família substituta, da família substitutiva, não é? Que é uma situação que a cada 3 meses é avaliada a situação, como a gente já disse anteriormente. Se não tiver outra forma de acolhimento, ou se não tiver nenhuma condição da família natural ter de volta a guarda da criança, daí sim vai entrar a situação da adoção, que, como foi dito, é uma medida excepcional. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Ou seja, aquele adolescente que está disponível para adoção, ele tem que ter no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se ele estiver na guarda ou tutela dos adotantes, tá bom? 41, artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, o que acontece? A criança que está sendo adotada ou o adolescente que está sendo adotado, ele vai ter os mesmos direitos e deveres como se fosse filho natural, como se fosse filho legítimo daquele que está adotando, tá bom? E vai ser desligado de qualquer vínculo com pais ou parentes. Mas aqui está dizendo, salvo os impedimentos matrimoniais, ou seja, não vai poder se casar com a mãe, tudo bem? A filha não vai poder se casar com o pai, é um impedimento matrimonial, tá bom? Então a ideia geral aqui é o seguinte, como foi dito no início, toda criança ou adolescente, ele tem que ter o direito integral. Ele deve ser tratado sem nenhum tipo de distinção ou discriminação. Em relação à adoção, ocorre da mesma forma. Não é lógico que uma criança que está sendo adotada ela tenha direitos diversos ou direito diferente daquele que é filho natural, tá bom? Artigo 42. Vai dizer quem que pode adotar. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Não importa se é solteiro, se é casado, se esse estado civil é uma união homoafetiva, entendeu? O requisito inicial é ter 18 anos de idade. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Quer dizer, os ascendentes não vão poder adotar. Avô e avó não pode proceder com a adoção do neto. Irmãos também não pode proceder com a adoção. Para adoção conjunta, ou seja, para que duas pessoas adotem de forma conjunta, e essas duas pessoas eu já ressalto aqui para vocês, não precisa necessariamente ser homem e mulher, pode ser duas mulheres, desde que conviventes, ou dois homens, desde que conviventes nessa união homoafetiva. Então, é indispensável que esses adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável, sendo comprovada a estabilidade da família, tá bom? Então, o requisito para se adotar de forma conjunta é que ou é casado civilmente ou que tenha essa comprovação de união estável desse casal, tá bom? Parágrafo 3º. O adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velhos que o adotando, ou seja, eu estou adotando uma criança ou adolescente, a diferença de idade entre a pessoa daquele que está adotando e aquela que está sendo adotada tem que ser de 16 anos de idade, tá bom? Então o que acontece? 18 anos é a idade mínima para quem quer adotar. E a diferença de idades entre o adotante e o adotado tem que ser de 16 anos, tá bom? Muito importante. O parágrafo 4º vai trazer a hipótese de adoção por aqueles que são divorciados judicialmente ou por aqueles que são separados. É possível a adoção de um casal que está divorciado, que os dois adotem de forma conjunta. Porém, essa adoção, para acontecer, tem que demonstrar que na época, na convivência desse casal, eles já tinham esse vínculo com a criança. E também tem que ser acordado entre eles, sem nenhum tipo de divergência, em relação às visitas e em relação aos alimentos. Mas o fator fundamental é que eles já tenham tido esse prévio contato e essa prévia convivência com a criança quando da união deles. Vamos então ler o parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, casal divorciado ou casal separado, aqueles ex-conviventes, eles podem adotar, desde que ocorram todos esses requisitos. Lembrando que isso aqui vai ser uma medida excepcional, vai ser rara a situação que acontecer isso. Mas para acontecer, tem que demonstrar que eles tiveram a convivência com esse adotando no início, na ocasião em que eles estavam juntos, que eles mantêm esse vínculo de afetividade com aquela criança ou adolescente que está sendo adotado e que eles tenham um acordo prévio e sem nenhum tipo de divergência em relação às visitas e ao fornecimento de alimentos também, tá bom? Artigo 45. Ele vai falar que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.
Então, quando você está adotando, para isso acontecer, tem que ter o consentimento dos pais ou do representante legal daquela criança que está sendo adotada. Essa é a regra geral. Porém, a exceção, ou seja, não precisa desse consentimento quando os pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Então presta atenção que está aqui, destituídos do... Antes a expressão utilizada era pátrio poder. Essa expressão pátrio poder, aqui fica uma dica importantíssima para você. Se na questão lá do seu concurso tiver escrito pátrio poder, desconsidera aquela questão, porque o termo técnico correto é poder familiar. Antes era utilizada essa expressão pátrio poder. Quando era utilizada essa expressão pátrio poder, dava uma ideia de que a criança ou adolescente era uma coisa, era um objeto que pertencia àquele pai ou responsável. Isso foi totalmente substituído pela expressão poder familiar. Então a regra geral é o seguinte: para adotar uma criança, você precisa do consentimento dos pais ou dos responsáveis daquela criança ou daquele adolescente. Porém, isso não vai acontecer se esse pai ou essa mãe for desconhecido. Por exemplo, às vezes você tem mãe que abandona o filho, que entrega o filho para adoção e que simplesmente desaparece, que acaba não sendo conhecida. Ou você tem também uma situação de pais que é destituído do poder familiar. Para esses casos, então, é claro, você não vai precisar da autorização deles. Em todos os casos, tem que ser relembrado aqui por todos nós que o procedimento de adoção ele deve passar por um processo judicial, tá bom? Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, vai ser também necessário o consentimento dele. Então, quando for uma criança, nesse caso, melhor dizendo, o adolescente com 12 anos de idade ou acima disso, precisa do consentimento desse, tá bom? Observação: a adoção vai ser precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, antes de ocorrer essa adoção, vai ter que ocorrer um estágio de convivência pelo prazo de 90 dias, prazo máximo de 90 dias. Porém, esse prazo pode ser prorrogado, tá bom? Então, se perguntar lá ou se tiver uma assertiva, o prazo será de 90 dias. Não, o prazo máximo de 90 dias. Pode ocorrer em prazo inferior a esses 90 dias, tá bom? Mas a regra geral é que seja de no máximo 90 dias o estágio de convivência entre adotante e adotado. Artigo 47, parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então, na sentença, vai ser conferido ao adotado, para aquela criança ou para aquele adolescente que sofreu, que está passando por aquele processo de adoção, o nome do adotante. O nome, na verdade, aqui nós queremos dizer o sobrenome. Tudo bem? E a pedido de qualquer deles, não importa se da criança ou do adolescente ou de quem está adotando, né, do adotante, pode determinar a modificação do prenome. Por exemplo, o prenome é aquele que vem antes do nome, o nome que a gente subentende como o sobrenome, né? Então, se o nome lá é Maria, não, eu quero modificar esse nome Maria, quero trocar esse nome. É possível também ocorrer isso. Caso a modificação do prenome, ou seja, desse exemplo lá do Maria que eu dei, seja requerida pelo adotante, ou seja, pela pessoa que está adotando, é obrigatória a oitiva do adotando, ou seja, da criança, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 da lei. Observação: vai ter prioridade de tramitação os processos de adoção que envolver criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica, tá bom? Então, vai ter uma diferenciação nesse aspecto. Se a criança ou adolescente tiver deficiência ou tiver alguma doença crônica, o procedimento de adoção vai ser mais rápido, mais sério em relação às outras crianças, tá bom? Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais natural. Muita atenção para esse artigo. Então, o casal lá adota a criança. De repente, sobrevém um acidente grave e esse casal vem a falecer. Não é pelo fato desse casal vir a falecer, desses adotantes que vieram a falecer, que essa criança adotada vai voltar lá para o seio familiar. Então, não restabelece poder familiar, tá bom? Artigo 51. O artigo 51 vai falar da adoção internacional.
e agora já caminhando para o final dessa parte. A adoção internacional, a gente tem que ter em mente o seguinte, que ela é medida extrema, ela é medida excepcional. Quando nenhuma outra possibilidade ou tentativa de adoção dentro do país, com pais brasileiros, for possível ou cabível, daí vai ser oportunizada essa coisa da adoção internacional. Vamos lá então. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia de 29 de maio de 93, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3.087, de 21 de junho de 99, e deseja adotar uma criança em outro país parte da Convenção. Então a questão é a seguinte, adoção internacional. Lembra sempre da Convenção de Haia. Para a adoção internacional ocorrer, essa família ou essas pessoas que estão querendo proceder com essa adoção, ou a pessoa que quer proceder com a adoção, e a criança que também está sendo adotada, ambos devem fazer parte de países que fazem parte do rol dos países cadastrados lá na Convenção de Haia, tá bom? Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Então aqui está falando da adoção internacional, no nosso tema. É medida extrema, gente. É medida excepcional. Então só vai acontecer quando ocorrer o quê? Quando for comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Que forem esgotadas todas as possibilidades de colocação dessa criança e adolescente em família adotiva brasileira. Ou seja, depois de esgotar todas as possibilidades de colocar essa criança ou adolescente em família brasileira, daí pode-se operar a possibilidade da adoção internacional. Tem que ter a comprovação certificada nos autos de inexistência de adotantes habilitados residentes do Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após a consulta de cadastros mencionados na lei. Então tem que verificar que não tem nenhum adotante no Brasil que vai ter o perfil para adotar aquela criança ou adolescente. Então é uma situação que é muito difícil ocorrer. Que, em se tratando de adoção de adolescente, esse tem que ser consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida mediante parecer elaborado por uma equipe interprofissional, observando o que vai dizer então os parágrafos 1º e 2º do artigo 28 que nós tratamos anteriormente, tá bom? Então perceba que é um procedimento que ele é muito mais complexo do que o procedimento da adoção aqui no nosso país. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Então pensa comigo, está lá nos Estados Unidos, você tem um casal de americanos que quer adotar uma criança do Brasil. Isso só vai acontecer mediante todas aquelas características ou aqueles regramentos que a gente viu antes e mais. Só vai acontecer se não tiver nenhum casal brasileiro interessado na adoção lá. Então, se esse casal brasileiro ou se essa pessoa brasileira que está residindo no estrangeiro, no exterior, ela vai ter preferência em relação a esse estrangeiro. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, lá no país dele. Assim, entendido aquele onde está situada a sua residência habitual, precedido de relatório à autorização desta, atendido seus requisitos, melhor dizendo. Então, o que acontece? Não basta só essa pessoa ou esse casal estrangeiro querer adotar a criança. Tem que ter todo um procedimento no órgão competente internacional do país deles, tem que atender todos os requisitos aqui da lei brasileira também, enfim. Só com isso vai ser possibilitada e oportunizada, então, essa adoção estrangeira. Tudo bem? Bom, nós encerramos por aqui essa primeira parte. Desejo a todos um bom estudo e sigamos então com muito ânimo e dedicação para essa caminhada vitoriosa. Um grande abraço, até mais, conte sempre comigo. Eu sou o professor Calil. Um abraço, até mais.